Bem-vindos ao The Daily Code. No vídeo de hoje nós vamos escrever um jogo simples utilizando Rust, WebAssembly e JavaScript. O link para o código-fonte vai estar disponível na descrição do vídeo. A arquitetura do nosso jogo contém 3 componentes: o browser, JavaScript e WebAssembly. O primeiro componente é o browser, que vamos utilizar para renderizar cada quadro do nosso jogo através do canvas de uma página HTML. O segundo componente é o código em JavaScript, que é responsável por 3 tarefas. A primeira é carregar e inicializar o nosso programa em WebAssembly. A segunda é informar o programa em WebAssembly de qualquer input do usuário no teclado ou mouse. E a terceira é renderizar no canvas o jogo de forma periódica. Os 2 primeiros componentes são escritos de forma genérica e podem ser reutilizados em diferentes jogos. O terceiro e último componente é o jogo em si, que vamos escrever em Rust e que será compilado para WebAssembly. A comunicação entre JavaScript e WebAssembly é feita através de um pequeno número de funções e por parte da memória exportada pelo código em WebAssembly. A primeira coisa que vamos fazer é criar o nosso projeto utilizando o mesmo template de WebAssembly que utilizamos no vídeo anterior. Então nós vamos utilizar cargo generate e o endereço é github.com rust was back template. E nós vamos dar o nome de The Daily Game. Ok, então a gente pode entrar no diretório que foi criado, The Daily Game. E nós podemos, como no vídeo anterior, fazer o build com was back build target web. Bem, eu importei o projeto no IntelliJ e nós vamos agora implementar o suporte básico em Rust para desenvolvermos nosso jogo. A primeira função que vamos importar é console.log, que funciona como uma forma de printf no browser. Então nós vamos abrir lib.rs e nós vamos apagar o código que foi gerado. E aqui nós podemos escrever então a nossa extern C. Esse vai ser o bloco que nós vamos importar. Bygen. E nós queremos importar o namespace em JavaScript console. E a função nós vamos chamar de log. Bem, agora nós vamos definir as funções que nós vamos exportar para JavaScript. Então, novamente, a gente vai usar o macro wasBygen. E a primeira função vai ser GameStart. Vou fazer o log aqui para indicar que o jogo está inicializando. A implementação nós vamos fazer depois. A segunda função que nós vamos exportar vai ser a função GameTick. E ela vai receber um argumento de float de 64 bits. E a implementação também nós vamos fazer depois. E a ideia por trás de GameTick é que nós vamos chamar essa função a cada frame ou cada quadro do jogo para que o jogo possa atualizar o seu estado. Agora nós vamos implementar a terceira função que nós vamos exportar. GameKeyPressed. E aqui nós vamos receber do
browser, todo o input que o jogador estiver fazendo no teclado. Nós vamos receber o keycode. E se a tecla foi pressionada, nós vamos implementar mais tarde. E finalmente, a última função que nós vamos exportar ela vai se chamar GameGraphicsPointer. E nós vamos retornar um ponteiro e a implementação nós vamos fazer mais tarde também. A ideia por trás de GameGraphicsPointer é que em JavaScript o host possa saber o endereço da memória que nós vamos disponibilizar, compartilhar com o host. Bem, então nós vamos definir agora o bloco de memória que nós vamos compartilhar com o JavaScript. Nós vamos tirar a inspiração de videogames antigos que tinham máquinas com poucos recursos quando comparados com as máquinas de hoje em dia. Nosso jogo vai ter 64 por 32 pixels. Nós vamos assumir também que cada pixel tem apenas 8 bits de informação. Então a gente pode representar essa informação com static. Nós vamos chamar de graphics. E como nós mencionamos, esse bloco de memória vai ter 64 por 32 bytes, né? Então nós vamos inicializar com 0 bytes, 64 por 32. Então agora que a gente definiu o graphics, nós podemos exportar esse endereço da nossa função GameGraphicsPointer. Então aqui a gente pode fazer pointer unsigned 8 graphics. Aqui a gente pega o endereço e finalmente a gente retorna o valor de pointer. Bem, agora a gente pode construir a página HTML que vai servir o nosso jogo e que contém o elemento canvas que nós vamos utilizar para renderizar os quadros do nosso jogo periodicamente. A página HTML também vai ser responsável por carregar o código em JavaScript. Então a gente pode criar um arquivo. A gente pode chamar de index.html. Então a gente pode colocar o título como The Daily Game. Nós vamos carregar um module. Nós vamos criar um arquivo game.js. E é claro, nós vamos adicionar o canvas. Colocar um ID game. E o width e height nós vamos colocar com 640 por 320. Nós vamos transformar os pixels do nosso jogo, nós vamos ampliar cada pixel por 10. Aqui pode colocar um pouco de CSS inline.
E finalmente nós podemos criar o arquivo JavaScript. Que nós chamamos de game.js. E a primeira coisa que nós vamos fazer é importar as funções e os arquivos gerados por waspack. Então nós estamos interessados em GameStart primeiro e GameTick. E o endereço vai ser package.thetdailygame.js. Nós podemos criar uma função bootstrap. Aqui nós inicializamos o nosso módulo was e aí nós chamamos a função GameStart, que nós definimos em Rust. Finalmente nós chamamos a função bootstrap. Bem, nós escrevemos bastante código, então nós podemos conferir agora no console do browser se o nosso jogo está funcionando como esperado, né? E a função GameStart, se ela vai ser executada. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é recompilar o nosso jogo. Então o mesmo comando. Ok, compilação funcionou, então agora a gente pode inicializar um servidor local. E agora a gente pode acessar o browser, localhost. E o canvas foi renderizado. E a gente pode olhar o console. E aqui a gente pode confirmar que o nosso código em Rust foi executado. Game is starting. Ok, parece que tudo está funcionando como esperado, então a gente pode agora implementar o game loop. Então a gente pode voltar em Bootstrap e nós vamos começar primeiro criando uma variável para ter o game context, que nós vamos utilizar depois, mas nós já vamos começar utilizando GameTick. E aqui nós vamos fazer utilizar request animation frame. Timestamp. Então aqui a gente está passando uma função que vai receber o timestamp. E nós podemos criar uma função loop que vai receber o timestamp e o nosso game context. Então agora a gente define a nossa função loop que vai receber o timestamp, game context. E aqui nós podemos fazer o cálculo de quanto tempo se passou em cada frame, né? Então a gente pode definir elapsed, que é o tempo que passou, que é o tempo atual. Last tick. Então a gente pode passar esse valor para a nossa função GameTick. Então aqui o nosso jogo vai ter a chance de atualizar o seu estado e o jogo vai saber também o quanto tempo se passou. Então a gente espera por volta de 16 milissegundos, que é aproximadamente 60 FPS. Então aqui a gente pode
atualizar o canvas, fazer a renderização do jogo, desse frame. E depois a gente faz novamente, a gente vai chamar a nossa função loop, né? Request animation frame, function, timestamp. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, timestamp, game context. Claro, e a gente precisa fazer o update de GameTick. Ok, e finalmente a gente pode definir a nossa função draw, que vai ser responsável por atualizar o canvas, né? Então nós vamos fazer a implementação depois. Ok, então o nosso loop vai ser responsável pelo game loop do nosso jogo, né? Então a ideia é que essa função seja chamada aproximadamente 60 vezes por segundo. E aqui nós fazemos novamente o cálculo de quanto tempo realmente se passou. Nós passamos esse valor para GameTick. Nós então fazemos o desenho, a renderização do jogo nesse frame. E finalmente a gente aqui chama loop novamente, né? Depois de guardar o tempo atual, né? Bem, por hoje é isso, o vídeo já estava ficando bem longo, nós vamos parar por aqui, mas no próximo vídeo nós damos continuação ao nosso projeto. Até a próxima!